Deputados, o relator do projeto de lei das fake news, deputado Orlando Silva, falando nesse momento. Eu retirei a ideia de termos uma entidade autônoma de supervisão e especulamos hoje durante todo o dia sobre alguns caminhos alternativos para que a lei tenha um mecanismo de fiscalização e de que se faça cumprir a lei, aplicando inclusive sanções. Mas ocorre, presidente, que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas, nós não tivemos, eu assumo como a minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões. Eu gostaria de fazer de liderança do PL, senhor presidente. Eu gostaria de fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência, consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente, se pudesse retirar da pauta de hoje para pudéssemos consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas, de modo a que possamos ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados no movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet. Esse é um tema, presidente, que não é do governo nem é da oposição, é um tema do Brasil. E aqui não pretendo, presidente, me permita. Para você que chega agora aqui aos Pingos nos Is, a gente está acompanhando ao vivo o pronunciamento do deputado Orlando Silva, o relator do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados. Ele acaba de pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que retire da pauta o projeto que estava inicialmente previsto para ser votado hoje. Vamos seguir acompanhando a fala do deputado e muita expectativa para ver a resposta do presidente Lira. Vamos ver. O resultado que unifique o plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, presidente. Ainda vou ver o dia que essa Câmara vai aprender a se comportar. Mas vamos lá, eu queria, antes de passar a leitura, porque tem relatora. Deputada Nelly está em plenário? Vamos seguir isso? É para seguir? Vamos com o Zé? Não vamos ouvir a fala do presidente Arthur Lira? Ok, vamos lá. José Maria Trindade. Chega lá, Zé. Pois olha, Vitor, o quórum está alto, né? Registrados aqui nesse momento mais de 413 dos 513 deputados. O presidente da Câmara assumiu porque chegou na tal ordem do dia. É o momento de votação. Para retirar um projeto que entra na ordem do dia só através de um requerimento de adiamento de votação. Agora, o relator Orlando Silva, né, isso é um jogo combinado, foi combinado lá numa reunião fechada, fez a questão de ordem, pediu ao presidente ou que ele use a sua prerrogativa de presidente da Câmara para adiar ou que faça uma avaliação do plenário. E aí o Arthur Lira preferiu ouvir os líderes dos partidos políticos. Haverá, portanto, a partir de agora, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, uma avaliação de líderes para definir se retira ou não do plenário. Veja bem que é retirar da pauta de votações. Um projeto, quando entra na pauta de votações e chega nesse ponto, na ordem do dia, para retirar é complicado. É preciso um requerimento de retirada de votação ou uma decisão do presidente que é questionável e pode ir para a Comissão de Constituição e Justiça. O interessante aqui é que a gente vê que a ala contra o projeto agora não quer a retirada, quer que o projeto seja votado. Então, a partir de agora, o presidente daqui da Câmara, o deputado Arthur Lira, começa a ouvir os líderes dos partidos para avaliar se retira ou não. Mas é a senha, isso é um jogo combinado. Quando o relator pede para retirar o projeto de votação, é porque acha que vai perder, e aí ele já está sinalizando com a possibilidade de mudar mais uma vez o relatório, incorporar várias propostas e com isso ganhar a possibilidade de outros partidos políticos e outros projetos. Vamos ver aqui, já está começando o presidente a ouvir os partidos políticos para essa decisão, Vitor. Vamos acompanhar, então? Não, o Pavinato vai. Só fazer uma consideração. Isso, por si só, coloca na berlinda a decisão tomada hoje pelo STF, pelo Senacom, do Flávio Dino, pelo CAD e pelo Ministério Público Federal. Notem
Google, Meta e, através de publicidades no Spotify, Brasil Paralelo, diziam que este PL não estava maduro. Aliás, o texto que foi crucificado por Flávio Dino e também pelo próprio STF, ele dizia isso: é preciso combater a desinformação no Brasil, é preciso haver responsabilização, mas este projeto não está pronto. Aí os ameaçam com a faca no pescoço de uma multa de 1 milhão por hora, e agora o próprio relator diz que não, o projeto não está pronto. 2 pontos. Primeiro, tinha razão Google. Quem é que vai reparar o dano moral que esta empresa sofreu no dia de hoje? Não vai haver. Porque cidadão, seja pessoa física ou jurídica, se não é autoridade nesse país, é lixo. Nós somos lixo. Nós somos lixo para o Brasil. Lixo. Com X, para quem não sabe escrever. Segundo, para que urgência? Por que se desesperaram pela urgência? Quem é que vai punir agora? A Câmara dos Deputados, por terem dito que era urgente algo que não é. Por terem dito que vamos dispensar, vamos censurar o debate nas comissões da casa para algo que agora se mostra necessário. É tempo, é dinheiro, é energia, é hora extra desse pessoal de Brasília. Nós somos vítimas de desinformação. Ora, como é que nós vamos votar urgência, dispensando a discussão das comissões, e agora vem o relator com a cara mais deslavada do planeta dizendo que não, nós precisamos sim discutir. Quem é que vai punir essa disseminação de desinformação? Ah, mas eles têm imunidade. Bom, ninguém sabe definir o que é desinformação no Brasil. Quando o MST invade, comete esbulho possessório, dizem, talvez esse crime que está descrito como crime, é apenado como crime, e existe como crime no Brasil há 83 anos, talvez não seja crime. Se nós não sabemos dar nome às coisas, o nome que elas têm no Brasil, para que é que nós precisamos de um projeto desse? Então, hoje nós assistimos de camarote a censura, a intimidação, a forca da liberdade de expressão no Brasil, para que nós ouvíssemos agora do próprio relator do projeto que todos estavam certos e quem foi condenado não deveria ter sido. Você, Dantas, sua análise sobre esse pedido feito pelo relator Orlando Silva, é uma vitória parcial daqueles que se opunham ao texto ou não? Como é que você interpreta, Dantas? Ô Brown, eu tenho a impressão que aquele aperto de mão ali que o Orlando Silva deu no Lira, na saída do carro ali, na entrada, ali na chapelaria, né, como chama ali a entrada no Congresso, já era esse acerto, como disse o Zé Maria. O relator pede a retirada de pauta de um projeto que foi pautado pelo presidente da Câmara com uma combinação prévia. Ainda, senão ele, né, ia levar ali uma chamada do próprio Lira, que ainda fez uma brincadeira sem graça com a Câmara, dizendo que o pessoal ainda vai aprender a se comportar, como se ele fosse bedel dos deputados. O Lira está se achando super poderoso. O Lira achava que com a aprovação desse projeto, por isso que ele se debruçou com tanto afinco nesse projeto, ele governaria o Brasil com auxílio luxuoso do STF e da Globo. Esse era o projeto de governo do Arthur Lira. Esse projeto foi para o saco hoje, foi enterrado. Eu parabenizo aí os parlamentares que atenderam às suas bases eleitorais, aos seus eleitores e que estão se dedicando a enterrar esse projeto. Se manifestaram contra o projeto e uma vez que o Lira não quer perder, ele não será votado. Uma vez que ele seja retirado de pauta hoje, dificilmente voltará à pauta. Dificilmente. Isso é muito bom. É muito bom para que se estabeleça um novo parâmetro de debate. É muito bom que aconteça essa derrota, é uma derrota simbólica ao Arthur Lira e ao seu modo de legislar, que é antidemocrático e antirepublicano.
O Lira tem que aprender a respeitar o rito legislativo. Ele tem que aprender a debater. O problema desse projeto foi a falta de debate. O projeto, nós estamos acostumados a lidar, a enfrentar projetos esdrúxulos, projetos simplórios, projetos Frankenstein como esse, todo tipo de projetos. Os projetos nunca vão agradar a todos. A Câmara a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, especialmente a Câmara, é uma Câmara de lobby, onde vários grupos de pressão fazem pressão para aprovar projetos de seus interesses. Muitas vezes existe um interesse geral da sociedade envolvido. Agora, claro, nunca vai agradar todo mundo, mas é preciso que haja o debate. O senador Randolfo Rodrigues se acostumou ao longo do tempo a recorrer ao Supremo, e isso danificou demais a nossa democracia, para reagir a qualquer projeto que fosse aprovado contra o seu interesse, contra o interesse do seu partido, contra o interesse da sua bancada, contra o interesse dos seus aliados. O que também é uma deturpação do projeto, do processo republicano, do processo legislativo. Você tem muitas vezes um projeto que é aprovado, que passa por todo o trâmite, que é sancionado pelo presidente, depois o senador vai lá no Supremo dizer que o projeto é inconstitucional. A gente tem que parar com esse negócio. A gente tem que passar a respeitar a Constituição. Existe um texto constitucional em vigor. Existem instituições que precisam ficar de pé. E nossas autoridades precisam colocar a mão na consciência e se fazer respeitar. Elas precisam estar à altura das instituições que ocupam. Esse projeto é bom que ele vá para o lixo da história, porque ele veio do lixo, ele veio do lixão, ao incorporar uma série de esquemas, de artigos, de propostas que não se falavam. Eu quero dizer uma coisa para vocês, para quem está nos assistindo. As Big Techs que estão lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, elas enfrentam lá no Congresso americano uma grande batalha. O governo dos Estados Unidos, o Congresso americano, que, aliás, tem a prerrogativa e a atribuição de resolver essa problemática, já que está lá a base de tudo. Eles não conseguiram ainda definir o que se propunha, o que o Orlando Silva queria resolver. Imagine, o Orlando Silva quer resolver um problema que nem os americanos resolveram na sua casa, no seu quintal. É um ministro que vai resolver do Supremo aqui no Brasil? É um presidente da Câmara que vai resolver? Não, não é. Eles lá já enfrentaram o CPI de Big Tech, comissões de investigação parlamentar. Eles enfrentam a regulação, o dilema que é regular essas plataformas. Agora, lá existe um preceito constitucional da liberdade de expressão que lá é respeitado. Então nós temos que olhar, virar nossa cabeça para lá e entender esse processo. Uma vez que eles resolvam esse problema lá, a gente vai ter um caminho para começar a debater esse problema aqui. Presidente da Câmara, Arthur Lira, falando agora. Vamos acompanhar. Hoje é um dia muito importante para essa casa. Discutimos dois importantes projetos. Na verdade, essa é a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, é isso? Mas está falando o presidente da Câmara, Arthur Lira? É isso, Felipe? A gente tem a fala dele? Não, na verdade não. É só a fala da deputada Gleisi Hoffmann, a presidente do PT. Engraçado, né, Vitor? Lá nos Estados Unidos, as Big Techs estão no Vale do Silício e aqui elas estão prestes a entrar no Vale do Silêncio, onde deputados discutem metadado, mas só sabem meter o dedo. Onde é que nós vamos parar com um projeto desse? Zé tá chamando? Oi, Zé. Sim. É o seguinte, esse projeto das fake news ou da censura, ele está na pauta, mas não é o primeiro item da pauta, né? O primeiro item da pauta é esse projeto que está em discussão nesse momento e que entrou em discussão, né? Foi apresentado, que é um projeto sobre Bolsa Atleta, dando às atletas que estão gestantes, né, o direito de continuar recebendo a Bolsa Atleta, né? E não é o projeto principal. Aí, depois dele, é que se entra na discussão sobre continuidade ou não na pauta do projeto da censura. Por enquanto, ainda não entrou nesse assunto. O presidente da Câmara chamou os líderes aqui para o plenário exatamente para, em seguida, ouvi-los e decidir se o projeto da censura continua ou não na pauta.
mas tudo indica que vai sair. Isso é um jogo combinado. Orlando Silva pediu, o presidente vai ouvir os líderes e acatar o adiamento da votação até sabe-se lá Deus quando. Perfeito, valeu, Zé. E Cristiano Beraldo, na sua avaliação, Beraldo, foi uma demonstração de força, de como pode ser importante, impactante a mobilização popular, e não só a mobilização popular, né? Nesse caso teve a mobilização das próprias empresas envolvidas, que seriam atingidas pela medida. Você acha que tudo isso valeu e contou nessa decisão que a gente acompanha agora do relator Orlando Silva, Beraldo? Temos 3 minutos. Não tenho a menor dúvida de que foi essencial a mobilização que houve para cobrar o posicionamento dos deputados. Isso realmente mudou o voto, os deputados entenderam que a sociedade estava de olho, e o que a gente viu, na verdade, nesse processo foi o pouco caso que os chefes de poder, aquelas pessoas que comandam o poder no Brasil, fazem com a democracia brasileira. A gente tem o Supremo Tribunal Federal tomando decisões e ameaçando o Legislativo, dizendo que se o Legislativo não aprovar a lei, ele regulamentará sozinho o funcionamento das redes sociais. Por outro lado, a gente tem o Arthur Lira saindo ali, não se posicionando como um presidente de poder que está ali para mediar as discussões e respeitar a decisão da maioria dos deputados. Não, ele dizendo que se não tivesse voto, retiraria de pauta, se colocando como um serviçal do Poder Executivo, do presidente da República. E aí a gente tem o governo Lula, que usou todas as suas cartadas para passar por cima da vontade e do desejo popular para fazer valer a sua vontade, praticando à torta e à direita a censura. Uma vergonha o que os 3 poderes fizeram com o Brasil nesses últimos dias. Vamos para mais um destaque.